Nós não lutamos contra carne ou sangue, não lutamos contra pessoas de carne e osso, mas lutamos contra espíritos malignos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso, né? E o que então devemos fazer, já que a nossa luta é com seres muito maiores, mais fortes que nós? Bom, nós estamos seguindo a sequência que estamos lendo aqui na Bíblia 365. Continuamos hoje comentando a nossa leitura da carta aos Efésios, que chega no capítulo 6. O apóstolo Paulo disse ontem que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e sujeitando-nos uns aos outros, né, nós devemos ter cuidado aí, a esposa e o marido, os pais e os filhos, os servos e os senhores, fazendo tudo para a glória de Deus, né? E só que vai ser difícil nós nos sujeitarmos, vai ser difícil você sujeitar sua vontade à necessidade do outro, assim como é difícil sujeitar sua vontade à vontade de Deus, é muito difícil porque nós queremos reinar. Quando Jesus Cristo nos chama para segui-lo, ele já fala, olha, negue-se a si mesmo, o reino não é seu, o governo não é seu. E essa é uma grande dificuldade para seguirmos o nosso Senhor e imitarmos a Deus, assim como vimos o apóstolo Paulo nos falando aqui no capítulo 5 da carta aos Efésios. Bom, quando Paulo dá uma palavra final, no capítulo 6, versículo 10, ele fala o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. E nós falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos do nosso Senhor. Não investimos tempo falando no diabo, porque para nós não é o centro da Bíblia, não é o assunto que nos interessa. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que nós precisamos da força de Deus e de uma armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Porque só assim, com toda a armadura de Deus, permaneceremos firmes contra as estratégias do diabo. E isso nos dá a visão de que o diabo é muito forte. Sim, ele é mais forte que nós. Quando nós vemos ações do diabo na Bíblia, nós vemos ações fortíssimas. Nós vemos que ele é muito poderoso, ele é um anjo muito forte, incomparavelmente mais forte que nós. Porém, vemos também que ele é um nada diante de Deus, ou seja, Deus o controla totalmente. E quando Deus diz para ele para, ele tem que parar. Quando Deus diz pode ir, ele pode ir. Quando Deus diz vai até aqui, ele vai até ali. E é um ser que é mais forte que nós, que é criatura de Deus e não tem poder para competir com Deus, mas que Deus diz que nós lutamos contra ele, só que só vencemos se tivermos as armaduras de Deus. Então não é para subestimar, para achar que o diabo não é nada, porque sim, ele é muito forte, e não é também para achar que ele é o grande problema da nossa vida, porque o nosso problema da vida não é a presença de Satanás, o problema da nossa vida é a ausência de Deus. E quando nós estamos em conflitos, quando estamos em guerra, nós temos que lembrar que essas guerras, esses conflitos que enfrentamos aqui na Terra, eles têm sim a ver com Satanás. Quando eu brigo com um irmão, no fundo eu tenho que lembrar que a minha briga não é contra o irmão, mas contra esse espírito maligno que está nos levando ao conflito. Eu tenho que lembrar que meu irmão é meu parceiro, ele é meu irmão. Deus nos chamou para andarmos juntos, para ajudarmos um ao outro, suportarmos um ao outro, ensinarmos um ao outro, apoiarmos um ao outro, consolarmos um ao outro, mas por influência maligna estamos lutando, estamos guerreando, estamos nos mordendo, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, né? Se nós começarmos a mordermos uns aos outros, nós vamos nos devorar, isso é ruim para o corpo de Cristo. Mas quem tem interesse em destruir o corpo de Cristo, em fazer com que nos devoremos? Satanás. Para você não ceder às tentações de Satanás, você precisa de toda a armadura de Deus.
E para que você não ataque o seu irmão, ao invés de atacar a influência que ele está recebendo, você tem que ter a consciência de que a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra esse espírito maligno que dissemeia ou semeia contenda entre os irmãos, né? Dissemina e semeia contenda entre os irmãos. Não é interesse de Deus que haja briga entre os irmãos, é interesse de Satanás. E se você numa briga se levanta contra o seu irmão, você está atendendo os desejos de Satanás. O desejo de Deus é que você se revista de toda a armadura, lute contra essa influência maligna, não lute contra o seu irmão e entenda que a sua luta não é contra carne, contra sangue, sua luta não é contra o seu irmão, por mais que essa luta já tenha crescido, vocês tenham se ofendido, tenham brigado, tenham se separado, entenda que não é com ele que você tem que lutar. O apóstolo Paulo diz isso no versículo 12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, e contra grandes poderes nesse mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então você precisa da presença de Deus. Você não precisa estrangular o seu irmão, você não precisa ferir o seu irmão, você não precisa atacar o seu irmão, você não precisa se distanciar do seu irmão, você não precisa se silenciar o seu irmão, você precisa se encher de Deus e se revestir da armadura de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando e é isso que nós temos tanta dificuldade de entender e não entendemos de fato quando entramos em atritos uns contra os outros. Então, já que a nossa luta não é contra os irmãos, é contra todos esses grandes poderes desse mundo das trevas, contra os espíritos malignos. Então, versículo 13, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Se você se vestir da armadura de Deus, vai resistir o inimigo. Então, depois da batalha, vocês dois continuarão em pé e firmes, porque não lutaram um contra o outro. Olha o que o apóstolo Paulo nos chama para fazer aqui. Nos chama para sermos aliados de oração, quando estamos bravos um com o outro, orarmos uns pelos outros, fortalecermos um ao outro, revestirmos da armadura de Deus, e assim as pessoas que parecem ser nossas inimigas serão nossas aliadas na oração, aliadas na luta contra esses poderes malignos. Mantenham, assim, versículo 14, a sua posição. E ele vai começar a falar de armaduras, né? O que nós temos que ter? O cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz do Evangelho, a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Nós precisamos de verdade, justiça, Evangelho. Em todas as situações, levem o escudo da fé para deter as flechas do maligno. As flechas serão lançadas e elas são seguradas ou resistidas pela fé. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você tiver a fé, a verdade, a justiça, o Evangelho, a salvação, se você tem todas essas coisas, por que brigar com seu irmão? Por que não entender que a sua luta é contra Satanás e não contra ele? É contra essa sanha que Satanás tem de destruir a igreja, de separar irmãos, de fazer pais se levantar contra filhos, irmãos contra irmãos. Lute contra isso e lute com fé, com amor, com verdade, com justiça, com a salvação, com o Evangelho. Se você entende todas essas coisas, então siga agora o versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Orem a todo momento, em toda ocasião.
Se eu e você vivermos orando, praticarmos uma vida de oração, nós nos manteremos firmes, passará a luta e permaneceremos em pé, sem um matar o outro. E quem vai enfraquecer, quem vai desistir é o diabo, que será resistido por nós, enfrentado com toda essa couraça aqui da armadura de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. O que você pode fazer hoje? Ore. Seja persistente. Talvez você esteja até bem, mas saiba de irmãos que estão desencontrados. Ore por eles. Saiba de irmãos que estão em conflitos. Ore por eles. Seja persistente na oração por todo o povo santo, para que Satanás não vença, para que esses espíritos malignos não vençam, para que esses espíritos que separam irmãos não vençam, para que os irmãos estejam revestidos com toda a armadura de Deus, que o Senhor nos mantenha firmes com toda a armadura de Deus, com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a salvação, com a palavra de Deus, com esses itens que devem permanecer em nossa mão, em nossa vida todo o tempo. E ore, 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 para que o Senhor nos sustente. Que Deus abençoe você, que Deus te mantenha firme, em pé, que o Senhor te sustente e que o Senhor faça de você um sustentador através da oração. Que você possa orar, se manter vigilante, orar a todo tempo, para que o Senhor Deus mantenha a paz. Quem se interessa pela divisão, pela derrota, pela morte, pela saída, pelo silenciamento, quem se interessa que um irmão vá embora é Satanás. O Senhor Deus não nos fez para tocarmos irmãos da nossa vida ou da nossa igreja. O Senhor Deus nos fez para andarmos juntos, aceitando irmãos pecadores, abraçando e convivendo. Que Deus tem espaço na sua vida e não Satanás. Deus te abençoe. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Peço a Deus que fale com você, que cuide de você e espero vê-lo aqui no nosso próximo vídeo. Esse vídeo deve sair na quarta-feira, na quinta-feira, pela minha conta aqui. Na quarta-feira eu vou fazer a extração de uns dentes do siso. Espero que eu consiga voltar a gravar vídeos e que não falhe nenhum, né? Mas se falhar algum, você já sabe aí, então ore por mim também para que eu tenha uma rápida recuperação, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se revestirem do poder de Deus, compartilha com os amigos que você conhece. Antes de ir embora, dá um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e eu espero que tenha outra amanhã. Até lá, se Deus quiser, um grande abraço, Deus te guarde. Queridos, estou aqui na quarta-feira à tarde editando o vídeo que vai na quinta-feira e eu falei que eu ia fazer uma cirurgia do siso. Tirei hoje os 4 dentes do siso. Tô falando bem devagarinho, mas estou bem, graças a Deus, tá bom? Então eu pedi para que orasse por mim, peço que continue orando, mas já agradeço o cuidado de Deus sobre a minha vida. Um grande abraço para vocês, Deus os abençoe.